Olá, meu nome é Hermes Prado, sou médico do Hospital das Clínicas e nós vamos ter aqui uma breve conversa sobre prevenção de malformação do sistema nervoso, ou como eu costumo chamar, de a gestação de 12 meses. Mais tarde nós vamos entender por que desse 12 e não 9 meses. Muito bem. Hoje é muito comum nós nos depararmos com crianças e jovens andando em cadeira de rodas em praticamente qualquer lugar público de qualquer parte do mundo. E a maior parte dessas crianças e jovens possuem uma ou duas dessas importantes doenças, como o acúmulo de líquido no interior do cérebro ou um problema de formação na coluna vertebral. Para começar a entender isso, vamos fazer uma analogia entre a construção de uma casa e a construção de um ser humano. Para a construção de uma casa, obviamente, nós precisamos de um projeto inicial, uma planta. E para a construção do ser humano, nós precisamos da fórmula, da receita do ser humano, que vem dentro do seu DNA. Para a construção da casa, obviamente, nós precisamos de materiais como pedra, tijolo, cimento, etc. Para a construção de um ser humano, nós precisamos de substâncias específicas também, como proteínas, sais minerais, vitaminas, etc. Bom, o material para a construção da casa, obviamente, está lá no depósito de material de construção civil. E o material para a construção do ser humano, obviamente, está pronto, à disposição dentro do organismo materno. Um detalhe muito importante para nós entendermos a dinâmica desses problemas é saber que o sistema nervoso é uma das primeiras estruturas a se formar no embrião humano. Aqui nós vemos, desse disco de células, uma pequena porção da sua parte dorsal começa a sofrer um crescimento ou uma invaginação, as pontas se aproximam e se fundem, formando uma espécie de tubo ao longo de todo o embrião. Isso ocorre nas primeiras 3 semanas de gestação, ou seja, quando a mulher começa a desconfiar que a sua menstruação está atrasada, ela já tem o embrião em formação com os componentes mais importantes do sistema nervoso central em plena formação. Aqui, de uma forma mais realista, nós temos as 3 faces do embrião. Essa é a região onde as cristas se aproximam e se fundem. O túnel que dará origem ao sistema nervoso está aqui embaixo. E isso é um fenômeno, o fenômeno da fusão prévias, é dependente da quantidade de ácido fólico ou vitamina B9 presente no organismo materno. Em situações em que há deficiência dessa vitamina, podem ocorrer falhas da fusão dessas cristas neurais em diversas posições do embrião, desde casos mais extremos como a anencefalia, aqui uma encefalocele nucal e aqui um defeito na parte posterior inferior da criança. Muito bem. A mielomeningocele, o nome aqui quer dizer mielomedula, meninge, membrana e cele, a saliência ou imersão. É um defeito na parte posterior da coluna vertebral e, logicamente, pode comprometer de forma variada a anatomia e a funcionalidade do sistema nervoso. Veja que aqui, nesse primeiro caso, há apenas um pequeno defeito cutâneo na região lombar inferior. Aqui, um acúmulo de pelos é normal na mesma região. Nessa outra criança, uma saliência denuncia algum problema. E nesse outro, que é um caso mais extremo, nós temos ausência de pele. Isso que nós vemos aqui são as membranas do sistema nervoso, e por transparência nós vemos a medula nervosa. Aqui uma animação para mostrar de forma mais esquemática, e clara como isso funciona. Nós temos aqui um corte sagital de uma criança, aqui as estruturas normais, a pele, a coluna vertebral, em azul as membranas que recobrem o sistema nervoso, e aqui o extremo da medula nervosa. Muito bem. Na espinha bífida oculta, veja o que acontece. Vou repetir. Você tem problema na formação dos ossos posteriores da coluna e uma pequena herniação das meninges. E aqui externamente pode ter um defeito cutâneo ou um acúmulo anormal. Na meningocele, veja como a herniação é mais extensa. Você tem aqui a pele se projetando posteriormente,
Porém, o sistema nervoso se encontra ainda dentro da sua posição normal. Então, nesse caso, você tem pouco ou nenhum comprometimento da função nervosa. Já na mielomeningocele, veja o que acontece. A herniação é ainda mais extensa, você pode ter ausência de pele com exposição direta das membranas e o sistema nervoso, a medula nervosa, também está deslocada de sua posição normal. Obviamente, essa criança vai ter comprometimento da função nervosa, da parte inferior do corpo. Só repetindo, para comparação, espinha bífida aqui, meningocele, mielomeningocele. Muito bem, a maior parte dessas crianças também possui acúmulo de líquido dentro do cérebro, a hidrocefalia. Uma das causas desse problema, acredito, seja a retenção da coluna naquela região de defeito. A coluna, a medula nervosa na região de defeito. A hidrocefalia é o aumento desse líquido intrínseco, e todos nós possuímos líquido dentro do chamado sistema ventricular. O problema é que nessas crianças essa quantidade está muito aumentada. E para se ter uma ideia, todos nós produzimos cerca de meio copo, um pouco mais por dia desse líquido. Ele preenche essas cavidades, circula para proteger e nutrir o sistema nervoso. E uma analogia simples que se pode fazer desse equilíbrio dinâmico entre produção e absorção é esse. Se tivermos uma pia, a quantidade de líquido que entra e sai for equilibrada, nós não temos problema nenhum. Isso é que se deseja que seja nervoso. Porém, se houver um aumento da produção ou uma dificuldade de drenagem desse líquido, o que vai ocorrer é o aumento desse líquido dentro do cérebro, causando uma série de problemas. Aqui, dois exemplos de diagnóstico desse problema, ainda intraútero. Aqui na ultrassonografia nós vemos o aumento de líquido dentro do encéfalo e aqui o defeito na parte posterior do feto, né, da coluna. Aqui uma ressonância magnética, aqui no ultrassom escuro, uma ressonância clara. Nós temos aqui o acúmulo de líquido dentro da cabeça dessa criança, aqui o perfil da criança, aqui o defeito da coluna e, curiosamente, ela tem uma bexiga que se pode dizer que está retendo urina, talvez já em função do defeito da coluna. O tratamento da mielomeningocele ele é cirúrgico logo após o nascimento, com fechamento da pele para proteger o sistema nervoso. E da hidrocefalia pode ser feito de duas maneiras, mais comumente a instalação de uma válvula. Em alguns casos, dependendo do defeito causa da hidrocefalia, pode ser feita a terceira ventriculostomia. Nós vamos mostrar aqui em detalhe o que é esse tratamento da hidrocefalia com válvula. Aqui nós temos um perfil de uma criança, seu cérebro, medula, cerebelo. Quando nós clicamos aqui, nós temos a revelação do sistema ventricular, ventrículo lateral, terceiro ventrículo, quarto ventrículo. Quando nós clicamos aqui, nós vemos uma seta mostrando a circulação do líquido dentro do sistema ventricular. Novamente, ele é produzido em regiões chamadas plexos corais, que existem aqui no ventrículo lateral, no terceiro e no quarto. O líquido produzido aqui desce ao terceiro, do terceiro desce ao quarto, e finalmente, através desses orifícios situados próximo à base do crânio, esse líquido sai de dentro do cérebro para banhar externamente cerebelo, cérebro e medula. No entanto, se houver obstrução do livre fluxo desse líquido, como nós fizemos aqui, ele continua sendo produzido. E ao chegar à região destruída, ele não passa. A consequência é a dilatação do sistema ventricular, comprimindo o cérebro contra o crânio. Com a instalação de uma válvula de drenagem, o líquido é desviado para uma região distante do cérebro, geralmente a cavidade abdominal. No entanto, a complicação mais comum que existe pode ser a obstrução da ponta proximal, causando um novo acúmulo de líquido e compressão do cérebro contra os ossos internos. Obviamente, isso requer pronta intervenção médica para substituição do sistema.
Então nós tivemos uma boa ideia do que é hidrocefalia e como se trata. Muito bem. Prevenção. Prevenção é a medida mais importante, dada a precocidade do problema. Lembra que nós falamos, né? Então, nas primeiras 3 semanas antes que a mulher perceba que está grávida. A principal causa é a falta do ácido fólico, ou vitamina B9, no organismo da mãe. Essa vitamina B9 ela está presente em vários tipos de alimentos, como os vegetais de cor verde escura, como brócolis, espinafre, agrião, couve, assim como também existe muito no feijão, na lentilha e até no suco de laranja. Deve-se tomar um cuidado maior quando já houver um caso semelhante na família e também em casos de mães que sofrem de diabetes ou que usem certos medicamentos como os antioxidantes. Nessas situações o risco é bastante aumentado. O ideal, portanto, para a redução máxima desse risco de a criança nascer com problemas de malformação do sistema nervoso é que todas as mulheres em idade fértil tomem a vitamina preventivamente. Seria interessante também planejar a gravidez sempre que possível, com pelo menos 3 meses de antecedência. Tomar essa vitamina nesses 3 meses. Daí aquilo que nós falamos no começo, gravidez de 12 meses. A boa gravidez, ela começa com uma preocupação prévia de pelo menos 3 meses. Bom, e obviamente, como essa vitamina está presente em vários alimentos acessíveis, devem ser consumidos esses alimentos. Outro detalhe importante é que alguns países como Canadá, Chile e Costa Rica adotaram uma estratégia de adição dessa vitamina a alguns alimentos básicos. O resultado foi que houve uma queda de até 3/4 no número de casos de crianças com malformação desse tipo nesses países. Portanto, é uma estratégia que funciona. No Brasil, também, desde 2004, por lei federal, todas as farinhas devem conter quantidade suficiente de ácido fólico para prevenção ou diminuição do número de casos de malformação atípica também. Um outro dado curioso, essa adição de ácido fólico em alimentos básicos também resultou na redução do número de casos de crianças com autismo. Portanto, o recado nosso aqui, apenas reforçando, é que para prevenir problemas de malformação do sistema nervoso, são necessárias algumas medidas simples, uma boa alimentação, variada e natural. Obviamente, se afastar do consumo de qualquer tipo de droga durante a gestação, sempre que possível fazer um planejamento dessa gestação. E uma medida importante de prevenção também é que as pessoas conscientes desses pequenos cuidados que podem ser tomados com resultados tão interessantes, que passem essas informações às suas amigas, aos seus amigos, para que eles, diante de uma gestação também, possam correr um risco menor de ter uma criança com problemas. E lembrando que a boa educação alimentar começa na infância. Muito obrigado.